Sabemos que a guerra na Ucrânia não envolve somente meios bélicos e posição de tropas no campo de batalha, mas também a caça de informações e mudanças de peças nos bastidores da geopolítica em nações estratégicas através da espionagem e contra-espionagem. A Escandinávia foi coberta por uma onda de relatórios sobre espionagem russa antes mesmo do início da invasão em 24 de fevereiro no leste europeu. Existe até a possibilidade de russos infiltrados na Noruega, uma espécie de Lubyanka. Na era soviética, o nome da Praça Lubyanka, no centro de Moscou, onde ocorria a inteligência secreta da KGB, foi formada para atividades especiais no país nórdico, possivelmente com intenções de espionagem e sabotagem em infraestrutura energética norueguesa, principalmente no pico de aquecimento do próximo inverno. Tudo começou com a prisão de Andrei Yakunin, na cidade norueguesa de Hammerfest, em 17 de outubro deste ano. O homem com sobrenome russo não era um russo, mas filho de Vladimir Yakunin, ex-presidente da Russian Railways e um oligarca do círculo próximo de Putin. No tribunal, o detido se identificou como um cidadão britânico residente permanentemente na Itália. No entanto, a polícia encontrou não apenas seus passaportes britânicos, mas também russos durante uma busca em um navio com o nome simbólico de Firebird. Ele também navegava sob a bandeira britânica, mas não pertence a Yakunin. Há relatórios de que o navio Firebird corta as ondas ao longo da costa da Noruega e da região de Svalbard desde o início do verão. O motivo da prisão foi o lançamento de drones perto de um objeto classificado em Svalbard. Há rumores, embora nenhuma acusação oficial tenha sido feita a esse respeito, que o terminal de gás mais ao norte da Europa, onde trabalham com gás de campos próximos ao arquipélago, passou a ser classificado pelo governo norueguês. Após a invasão em grande escala e a imposição de severas sanções à Federação Russa, foi a Noruega que se tornou o principal fornecedor de gás para a Europa. Portanto, a lógica e os interesses criminosos podem ser rastreados nessas ações. Por outro lado, não é de excluir que a Noruega use a figura importante de não o último russo para enviar um sinal sobre a gravidade da situação, porque os noruegueses, tendo uma fronteira comum com a Rússia e uma diáspora significativa, levaram muito a sério as ameaças híbridas. Em particular, todos os cidadãos russos estão proibidos de pilotar drones no território da Noruega desde 28 de fevereiro deste ano, 4 dias depois do início da invasão da Rússia. De fato, a proibição de uso do espaço aéreo norueguês, válido para companhias aéreas e cidadãos russos, é estendida a drones de qualquer tipo. Apesar disso, muitos casos de violação da proibição foram registrados. Apenas na mesma semana em que Yakunin foi detido, a polícia prendeu outros 6 russos justamente por operar drones. Um deles tentou partir para a Rússia com 4 terabytes de filmagem. Drones foram lançados perto de aeroportos, em particular em Bergen, o que geralmente é proibido por lei para todos, perto de instalações de infraestrutura de petróleo e gás e bases militares. De acordo com os relatórios dos serviços especiais noruegueses, essa atividade aumentou sem precedentes este ano. É interessante que uma situação semelhante tenha sido registrada na vizinha Suécia, mas não durante a invasão russa, mas antes dela, em janeiro de 2022, quando o número de voos ilegais de drones aumentou drasticamente, principalmente perto de aeródromos, usinas nucleares e instalações militares. Ainda não há explicação para isso, exceto por tentativas de coletar dados confidenciais e pressão psicológica. Os mesmos cenários de ataques de drones russos estão agora sendo considerados pelos serviços especiais noruegueses. Os noruegueses, por sua vez, estão especialmente nervosos com sua indústria de petróleo e gás após a explosão do Nord Stream no fundo do Mar Báltico, um dos cenários possíveis para tal sabotagem e a coleta de informações para a preparação de sabotagem na infraestrutura energética norueguesa no pico da estação de aquecimento neste inverno. É difícil até mesmo prever quais consequências isso terá para toda a Europa. Portanto, o fato de os noruegueses agirem duros e às vezes serem muito cuidadosos é compreensível.
As guerras dos drones coincidiram com outro caso marcante, desta vez de indubitável trabalho de agentes. A polícia norueguesa prendeu mais espiões, desta vez um cidadão brasileiro chamado José Assis Jean Maria, em 24 de outubro deste ano. No final do ano passado, ele conseguiu um emprego como pesquisador convidado na Faculdade de Estudos e Segurança da Universidade Ártica da Noruega. O corpo docente é especializado em estudos de segurança do Ártico e foi a guerra híbrida no Ártico que atraiu o brasileiro, aparentemente em um aspecto puramente científico. Antes disso, José Assis Jean Maria estudou o mesmo assunto por vários anos nas universidades de Ottawa e Calgary, no Canadá. Na universidade, segundo colegas, o brasileiro se comportou de maneira estranha. Ele fazia muitas perguntas, evitando falar de si mesmo e, além disso, se recusava a se comunicar nas redes sociais, que supostamente não usava, apenas o Telegram. Provavelmente foi seu comportamento suspeito que ajudou a trazê-lo à tona. Os documentos brasileiros, então, eram falsos e o cientista era um cidadão russo 6 anos mais velho chamado Mikhail Mishustin. Ele também está preso até o final de novembro. O seu destino será decidido pelo tribunal. Na verdade, podemos falar da presença de toda uma rede de espiões russos na Europa, supostamente latino-americanos. No verão, o mesmo falso brasileiro de origem russa tentou conseguir um emprego no Tribunal Penal Internacional de Haia. E há alguns meses surgiu a história de uma russa que, disfarçada de peruana e designer de joias, comprava joias no AliExpress, se tornou uma socialite em Nápoles, onde ganhou a confiança e seduziu os oficiais do comando da OTAN na Europa. Curiosamente, todas as 3 identidades falsas foram criadas no mesmo ano, em 2006. Podemos falar de uma única operação. A pergunta que não quer calar entre as autoridades europeias: quantos supostos latinos-americanos ainda trabalham na Europa e quantos trabalham diretamente na OTAN, a serviço da Rússia? O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço a sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal arameritarof@gmail.com.